Então, dando continuidade ao assunto de soluções, vamos ver mais algumas formas de expressar a concentração das soluções. Vamos falar de expressões de concentração que usam unidades químicas, né? O que seriam essas unidades químicas? Ora, quando você vai numa balança pesar a massa de um soluto, você tem lá gramas. Mas quando você vai fazer uma reação, aqueles coeficientes que a gente aprendeu a ajustar indicam o número de mols. E como é que a gente mede o número de mols? Não existe uma balança que detecte o número de mols. Então, as unidades químicas são aquelas que relacionam as massas pesadas em uma balança com a massa molar do elemento. E aí, essa unidade vai também poder ser a representação da quantidade de soluto na solução e deriva aí algumas formas de expressar a concentração. Vamos ver quais são. Vamos começar com normalidade. A normalidade ela é a relação entre o número de equivalente gramas do soluto e o volume da solução em litros. Tá? Então, está aqui, ó, número de equivalente gramas do soluto, volume da solução em litros. E o que viria a ser número de equivalente gramas? Matematicamente, é a razão entre a massa, que eu vou pesar lá na balança do meu soluto, a sua massa molar e uma determinada grandeza que eu estou chamando aqui de X. Esse X é a carga da substância. Como é que é isso? Ora, se eu for fazer uma reação da substância X com a substância Y, supostamente, e essa reação, depois que eu ajustar os coeficientes resultantes forem 2x reagindo com 1 Y. Então, para reagir com 1 mol de Y, eu preciso de 2 mols de X. Isso significa que 1 mol da substância Y equivale a 2 mols da substância X. Esse 2 aí seria a relação entre as substâncias na reação. Então, essa substância X, a sua normalidade, o seu equivalente grama, vai ser a sua massa molar exatamente dividido por esse 2, para fazer com que X e Y passem a ser matematicamente equivalentes. É isso que significa o equivalente grama. Vamos entender melhor com alguns exemplos matemáticos. Então, eu coloquei aqui exemplos para ácidos, bases e sais, que são as substâncias com as que a gente vai mais trabalhar. O equivalente grama de um ácido é a razão entre a sua massa molar e o número de hidrogênios ionizáveis daquele ácido. Então, ó, quantos equivalentes gramas tem quantos gramas, tem um equivalente grama de HCl? Vai em massa, lá na balança. Então, ó, é a massa molar do HCl dividido por 1. A carga dele vai ser 1. Por que 1? Porque ele só tem um hidrogênio ionizável. Então, 36,5 gramas é o que equivale em massa, tá? O equivalente grama do HCl. Já o ácido sulfúrico, olha, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, na reação, ele participa com 2 hidrogênios ionizáveis. Tá? Então, o seu equivalente grama vai ser sua massa molar dividido por 2. O equivalente grama do ácido sulfúrico são 49 gramas. Nas bases, o mesmo raciocínio, só que ao invés de hidrogênios ionizáveis, são hidroxilas ionizáveis. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para o hidróxido de sódio, só tem uma hidroxila. Seu equivalente grama é a sua massa molar dividido por 1. Mas se eu tiver o hidróxido de alumínio, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 hidroxilas ionizáveis. Então, a massa molar dele, do hidróxido de alumínio, dividido por 3, a gente vai encontrar que o equivalente grama do hidróxido de alumínio é 26 gramas. Para um sal, a gente vai ter, para calcular o equivalente grama, a razão entre a massa molar do sal e o número da valência total, ou do cátion ou do ânion. Tanto faz ser o cátion como o ânion, porque um composto iônico ele é neutro na sua totalidade, significa que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. E como a valência a gente só precisa saber o valor numérico, então tanto faz eu recorrer ao cátion ou ao ânion. Eu vou fazer aquilo que é mais fácil para mim, aquele que eu conheço melhor. Então, exemplos. Qual é o equivalente grama do NaCl? Quantos gramas, né? Tem o equivalente grama do NaCl. Olha, o sódio é do grupo 1A, a carga dele é mais 1. Então, o equivalente é 1, a valência é 1. Se eu olhar pelo ânion, o cloreto é lá do grupo 7A, a carga dele é menos 1, então a valência é 1. Então, tu faz eu olhar o cátion como o ânion, então vai ser a sua massa molar dividido por 1. Se eu for calcular o equivalente grama, por exemplo, do sulfeto férrico,
O ferro, ele tanto pode ser NOx mais 2 ou mais 3. Faz de conta que eu não sei aqui qual é o NOx dele ou a carga dele. Mas o enxofre está lá, é do grupo 6A, então a carga dele é menos 2. Ele aqui é o elemento mais eletronegativo. Então, ó, cada enxofre tem carga menos 2. Como eu tenho 3 enxofres, vezes 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. O sinal não importa, porque a gente quer só o número, só a valência. O sinal só está dizendo que essa é a parte negativa da substância, o ânion. Então, vai ser a massa molar da substância, 2,08 do sal, dividido por 6, que é a valência total. Então, o equivalente grama do sulfeto de ferro tem 34,7 gramas. Mais aqui outros exemplos, ó, quando a gente tem aí uma espécie que pode ser oxidante ou uma que pode ser redutora, né? Quando ele vai participar de uma reação de oxidação-redução. Então, o que vai servir aqui para a gente calcular o equivalente grama, naquele xzinho, vai ser exatamente o número de elétrons que a espécie vai receber, no caso da oxidante, ou que vai ceder, no caso do redutor. Então, ó, o equivalente grama de um oxidante é a massa molar daquela espécie oxidante sobre o número de elétrons recebidos. Tá? O oxidante é aquele que se reduz, então é aquele que ganha elétrons. Por exemplo, ó, gás cloro recebe 2 elétrons para formar 2 cloretos. Então, o equivalente grama vai ser 71, que é a massa molar do cloro, do gás cloro, dividido por 2, que é a quantidade de elétrons envolvidos na sua reação. Então, 35,5. Um exemplo aqui de um redutor, o gás hidrogênio, né, se decompõe, libera aqui 2 íons H+, e libera 2 elétrons, cede 2 elétrons. Então, seu equivalente grama vai ser 2, que é a sua massa molar, dividido por 2, que é o número de elétrons cedidos. E aí, com o equivalente grama, a gente pode encontrar a concentração normal, que a gente viu lá, que era a relação entre o número de equivalente gramas do soluto e o volume da solução em litros. Então, alguns exemplos aqui para a gente praticar. Calcule a concentração normal das seguintes soluções. 800 ml de solução de ácido sulfúrico, preparada pela dissolução de 16 gramas do ácido em solvente suficiente. Normalidade é o número de equivalente gramas por volume da solução, em litros. Então, o número de equivalente gramas é a massa do soluto, 16 gramas, sobre a massa molar do soluto, ácido sulfúrico, 98, sobre a sua carga, que são o número de hidrogênios ionizáveis, 2, dividido pelo volume da solução em litros, 800 ml corresponde a 0,8 litros. Se a gente resolver essas equações, a gente vai encontrar que a normalidade dessa solução é 0,41 equivalente gramas por litro. Outro exemplo, 750 ml de solução de nitrato de ferro, 3, ou nitrato férrico, preparada pela dissolução de 28 gramas do sal em solvente suficiente. Qual vai ser a normalidade? Então, de novo, normalidade vai ser o número de equivalente gramas do soluto pelo volume de solução em litros. Então, 28 gramas é a massa do meu soluto, número de equivalente é a massa dividido pela massa molar, pela carga do sal, pela valência. Então, 28 gramas é a massa do soluto, 242 é a massa molar do meu sal, nitrato férrico, sobre a carga. O nitrato tem carga menos 1, como eu tenho 3 nitratos, carga 3. Ou, como é férrico, ferro mais 3. Então, valência 3. Dividido pelo volume de solução, 750 ml correspondem a 0,75 litros. Assim, a gente vai encontrar que a normalidade dessa solução é 0,46 equivalente gramas por litro. Outro exemplo, qual a normalidade de 2 litros de solução de hidróxido de sódio, preparada pela dissolução de 56 gramas da base em solvente suficiente. Então, peguei 56 gramas de base e adicionei solvente até formar 2 litros de solução. Normalidade será número de equivalente gramas do soluto por volume da solução em litros. Número de equivalente gramas é a massa do soluto, 56 gramas, sobre a massa molar do soluto, 40, é a massa molar do hidróxido de sódio, pela sua carga,
a carga de uma base é a quantidade de hidroxilas ionizáveis. Só tem um, então sou 1. Dividido pelo volume total da solução em litros, 2 litros. Então, a gente vai encontrar que a normalidade dessa solução é 0,70 equivalente gramas por litro. E, finalmente, eu tenho aqui, ó, calcular a concentração normal de 250 ml de permanganato de potássio preparada pela dissolução de 18 gramas do sal em solvente suficiente para reação ácida do sal. A reação ácida desse sal significa que o permanganato, que tem manganês com NOx mais 7, vai reagir em meio ácido e vai se transformar o manganês em NOx mais 2. Então, o manganês vai passar de NOx mais 7 para mais 2. A variação aqui, ó, o número de elétrons recebidos foi 5. Ele tinha 7 cargas positivas, ele foi recebendo cargas negativas para neutralizar, até ficar só com 2. Então, ele recebeu 5 elétrons. Então, a normalidade será o número de equivalente gramas do soluto pelo volume de solução. 18 gramas do sal, 18 gramas do soluto. Massa molar do meu soluto, 158, é a massa molar do permanganato de potássio, dividido pela sua valência, 5, tá? Ele é o oxidante e recebeu 5 elétrons, sobre o volume da solução em litros. 250 ml corresponde a 0,25 litros. E aí a gente vai encontrar uma normalidade 2,28 equivalente gramas por litro. A outra forma de expressar a concentração utilizando unidades químicas é a concentração em quantidade de matéria ou concentração molar, também conhecida como molaridade, que é a relação entre a quantidade de soluto expressa em número de mols por litro de solução. Então, a molaridade é o número de mols de soluto pelo volume da solução em litros. E o que é número de mols? O número de mols de soluto é a relação entre a massa em gramas do soluto e a massa molar em gramas por mol desse soluto. Então, a gente vai dizer que se eu substituir essa expressão aqui, a gente vai dizer que molaridade é massa molar do soluto, massa em gramas do soluto sobre a massa molar do soluto em relação ao volume da solução em litros. Vamos ver também numericamente. Aquelas mesmas soluções que a gente calculou a normalidade, vamos calcular a molaridade. Calcule a concentração molar para 800 ml de solução de ácido sulfúrico preparada pela dissolução de 16 gramas do ácido em solvente suficiente. Então, molaridade, número de mol soluto pelo volume da solução em litros. Molaridade será número de mol solutos, é a massa do soluto, a massa em gramas do soluto, 16 gramas, sobre a massa molar do soluto em gramas por mol, ácido sulfúrico massa molar 98, pelo volume total da solução em litros, 800 ml corresponde a 0,8 litros. E assim a gente vai encontrar que a molaridade é 0,20. Molaridade de 750 ml de solução de nitrato férrico, preparada pela dissolução de 28 gramas do sal. Então, de novo, molaridade será a massa em gramas do soluto sobre a massa molar do meu soluto, dividido pelo volume total de solução em litros. Então, a gente vai encontrar molaridade 0,15 mol por litro. Molaridade de 2 litros de solução de hidróxido de sódio preparada pela dissolução de 56 gramas da base em solvente suficiente. Molaridade será número de mols do soluto por volume da solução em litros. Número de mols é a massa do soluto, 56 gramas, sobre a massa molar do soluto, 40, que é do NaOH, pelo volume da solução em litros, 2. E aí a gente vai encontrar que a massa molar é 0,70. Molaridade de 250 ml da solução de permanganato de potássio preparada pela dissolução de 2 gramas do sal em solvente suficiente para a reação ácida do sal. Vejam que aqui, como eu não levo em consideração a carga, não tem aquele fatorzinho X, então não vai importar. A molaridade só vai importar a massa molar do sal presente como soluto. Então, a molaridade será o número de mols do soluto pelo volume da solução em litros. Número de mols é a massa do soluto, 18 gramas, sobre a massa molar do soluto, permanganato de potássio, massa molar do soluto é 158,
pelo volume total da solução em litros. 250 ml equivale a 0,25 litros. E assim a gente encontra que a molaridade é 0,45 mol por litro. Se nós observarmos, a gente vai ver que a normalidade dessas soluções deu exatamente o dobro da molaridade. Então, a gente pode dizer que é o seguinte, ó, existe essa relação. Se eu tiver a normalidade de uma solução, eu posso descobrir a molaridade simplesmente pela relação. Molaridade é a normalidade dividido pelaquela carga lá. Ou vice-versa, né? Normalidade é a molaridade vezes a carga que envolve o soluto lá naquela solução. Um outro exemplo aqui para a gente relacionar as concentrações, várias formas de concentração para encontrar outra forma de expressar a concentração de uma solução. Com base nas informações do rótulo de um frasco de HCl-PA, calcule a concentração molar do ácido. Então, ó, aqui no rótulo ele tem, ó, só que esse ácido clorídrico é 37%, é o seu título percentual, e me diz que esse frasco de 1 litro pesa 1.190 gramas. Então, com essa, a solução, 1 litro de solução pesa 1.190 gramas. Com essa informação, eu posso encontrar a densidade. Ó. Densidade é a massa do soluto, da solução sobre o volume da solução. Ele me disse que eu tenho 1.190 gramas em 1 litro, que são 1.000 ml. Então, se eu dividir, eu vou encontrar que é 1,19 gramas por ml. Cada ml dessa solução pesa 1,19 gramas. E ele quer que eu calcule aqui a molaridade, ó, calcular a concentração molar. A gente sabe que para calcular a concentração molar, eu vou precisar primeiro de massa do soluto, massa molar do soluto e volume da solução. Tá? 1,19 gramas é a massa, é a densidade, é a massa da solução pelo volume da solução e não do soluto. Então, eu tenho que encontrar essa massa do soluto. Quem me dá a massa de soluto aqui é o título. Título, ó, P/P, é massa do soluto por massa da solução. Então, ó, se eu multiplicar o título, que é a massa do soluto, pela massa da solução, pela densidade, que é a massa da solução pelo volume da solução, a gente vai transformar, tá? E encontrar a massa do soluto por volume da solução, tá? Vamos ver como é que é isso. Primeira coisa, o título é o título percentual dividido por 100. Então, 37 dividido por 100, 0,37, vezes a densidade, que é 1,19. Olha aqui, ó. Título é massa em gramas do soluto sobre massa em gramas da solução, vezes densidade, que é massa em gramas da solução, por volume da solução, em ml. Então, ó, massa da solução no numerador e no denominador se cancelam. Sobra que, quando eu faço esse produto, o resultado vai ser a massa em gramas do soluto por volume da solução. Então, significa dizer que aqui nessa solução, para cada ml de solução, existe 0,4403 gramas do soluto. O meu soluto é o ácido clorídrico. Isso aqui é uma solução, uma mistura de ácido clorídrico com água. Só tem 37% de ácido clorídrico, o resto é água. Bem, agora eu já sei qual é a massa da solução em relação ao volume da solução. Desculpa, a massa do soluto em relação ao volume da solução. Agora eu posso encontrar a molaridade. Só que molaridade é para litro, né? E eu tenho aqui, ó, a massa em ml, a massa de soluto em ml de solução. Então, eu vou transformar. Se em 1 ml eu tenho 0,4403 gramas, significa que em 1 litro, que são 1.000 ml, eu vou ter, ó, 440,3 gramas. Agora é só substituir na fórmula da molaridade. Massa do soluto sobre massa molar do soluto e volume da solução em litros. Como essa massa foi para 1 litro, eu vou calcular para o volume de 1 litro. E assim eu encontro que a molaridade da minha solução de ácido clorídrico concentrado, ácido clorídrico PA, é 12,06 mol por litro. A gente também pode falar de diluição de soluções. A diluição é quando eu tenho uma solução e eu acrescento solvente nessa solução. Ora, se eu aumentei o volume da solução e não modifiquei a massa do soluto, para que essa igualdade continue, significa que se eu aumento o denominador, eu diminuo aqui
o resultado, ou seja, a concentração da solução diminui. Então, diluir é diminuir a concentração de uma solução pela adição de soluto. E existe uma lei que rege, né? Como é que eu vou calcular qual é a nova concentração dessa solução, onde eu adicionei só solvente? A lei da diluição diz que concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 é igual à concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. A solução 1 é a solução original, a solução mais concentrada. A solução 2 é aquela solução que eu vou produzir pela adição de solvente, ou seja, a diluída. Vamos ver exemplo numérico para facilitar. Um outro exemplo diz que uma solução estoque de hidróxido de potássio foi preparada pela dissolução de 5,6 gramas do soluto em água, obtendo-se ao final 200 ml. Então, eu pesei essa massa e adicionei água até formar 200 ml de solução. Posteriormente, um certo volume dessa solução foi diluído em 300 ml, ou seja, tirei um bocado dessa solução, adicionei mais solvente, fiz uma diluição, até chegar em 300 ml. Obtendo-se uma nova solução de concentração igual a 0,3 mol por litro. Determine o valor desse volume de solução estoque que foi diluído em 300 ml. Então, a primeira coisa, eu preciso saber qual era a concentração da solução original, para poder aplicar aqui, ó, C1, V1. Eu sei qual é o volume da solução original, mas não sei qual é a concentração. Qual unidade que eu vou calcular? Concentração comum, ppm? Pode fazer qualquer uma, mas como na segunda parte da equação, né, a concentração da solução 2 solução diluída, ele me deu essa unidade, então eu vou calcular logo em mol por litro, porque para que essa igualdade seja verdade, é preciso que as unidades sejam a mesma, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação. Então, cálculo da concentração molar da solução inicial. Molaridade é a massa do soluto em gramas, 5,6, sobre a massa molar do meu soluto, 56, vezes o volume da solução em litros, era 200 ml, 0,2. Então, a minha solução estoque, a minha solução original, tem concentração 0,5 mol por litro. Peguei uma parte da solução, adicionei água, fiz uma diluição. E obtive uma nova solução, que são 300 ml de solução 0,3 mol por litro. Ele quer saber qual foi esse volume. Então, concentração da solução 1, solução original. A gente calculou 0,5 mol por litro. Vezes o volume da solução 1, é o que eu estou querendo descobrir, quanto que eu tirei dela para diluir. Cheguei na solução 2, na solução diluída, concentração dela 0,3 mol por litro. E o volume que eu fiz dessa nova solução, 300 ml, a gente encontra que o volume de solução 1 que eu peguei para diluir foi 180 ml, ou seja, a 180 ml dessa solução original, 0,5 mol por litro, eu adicionei solvente até completar o volume de 300 ml e essa solução resultante, diluída, teve concentração 0,3 mol por litro. Se eu precisar misturar soluções do mesmo soluto, elas também seguem a uma igualdade semelhante à da lei de diluição. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Ao organizar um laboratório, um analista identificou vários frascos com soluções de HCl. Ele tinha 20 ml da solução 0,9 mol por litro. No outro frasco ele tinha 120 ml de solução 0,01 mol por litro. E em outro frasco ele tinha 225 ml de solução de HCl 1,2 mol por litro. Então, tinha soluções de diferentes concentrações. Ele resolveu misturá-las todas e guardar no mesmo frasco. Ele quer saber qual é a concentração que ele vai rotular o frasco da nova solução. Então, a lei diz, ó, concentração final vezes volume final de uma mistura de várias soluções do mesmo soluto vai ser igual a concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2 e assim sucessivamente até a concentração da solução N vezes o volume da solução N. O volume final é a soma de todos os volumes de todas as soluções que você juntou. Então, ó, a gente tem 20 ml dessa primeira solução, mais 120 dessa segunda, mais 225 da terceira. O volume final, 365 ml. Então, aplicando aqui, ó, concentração final, que eu quero saber, para botar lá no frasco, no rótulo do frasco, vezes o volume final, 365 ml, é igual a concentração da solução 1, 0,9 mol por litro, vezes o volume da solução 1, 20 ml, mais concentração da solução 2, 0,01 mol por litro, vezes o volume da solução 2, 120 ml.
E concentração da solução 3, 1,2 mol por litro, vezes o volume da solução 3, 225 ml, sobre o volume total, né? Isso aqui estava multiplicando, veio para cá dividindo, e assim a gente encontra que a concentração final dessa mistura dessas três soluções é 0,79 mol por litros. E para finalizar, vamos calcular a concentração das espécies presentes numa solução. Então, olha só, preparou-se uma solução dissolvendo 58 gramas de nitrato de cálcio em água suficiente para preparar 850 ml de solução. Perguntas: A. Qual é a concentração molar da solução? Concentração molar é massa do meu soluto, 58 gramas, sobre a massa molar do meu soluto, 164 gramas por mol, vezes o volume da solução em litro. Eram 850 ml, então 0,85 litros. E encontrei que a concentração molar dessa solução é 0,42 mol por litro. Qual é a concentração de íons cálcio na solução? Então, olha só, para cada mol de nitrato de cálcio, eu tenho aqui um cálcio. Tem 1 mol de cálcio. Então, como a concentração molar é o número de mols pelo volume, então o número de mols do sal, né, é igual ao cátion. Para cada 1 de sal, eu tenho 1 do cátion. Então, a concentração molar do cátion, no caso os íons cálcio, é igual à concentração do sal, ou seja, 0,42 mols por litro. E qual é a concentração de íons nitrato na solução? Olha só, pela fórmula do nitrato de cálcio, a gente viu que para cada 1 mol do sal, tenho aqui 2 mols de nitrato. Então, significa que o número de mols do ânion é igual ao dobro do número de mols do sal. São 2 ânions para 1 sal. Então, é o dobro de nitrato, eu tenho o dobro do número de mols de sal, tá? Então, para cada sal tem 2 nitratos. Para 1 sal, o dobro, tem 2 nitratos. Então, a concentração do ânion será o dobro da concentração do sal, ou seja, 0,84 mol por litro.